Olá, olá, tudo bem? Sabe que quando eu entro em sala para fazer algum tipo de treinamento, seja com líderes ou pessoas de qualquer nível hierárquico, e principalmente quando o tema envolve comunicação, como comunicação assertiva, comunicação conectiva, uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem é: Marcelo, existe alguma técnica para treinar a assertividade? É possível treinar a assertividade? Um método, um roteiro, uma receita de bolo, algum passo a passo que eu possa construir o meu discurso e conseguir expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que é necessário de verdade falar naquele momento, sem medo de qualquer tipo de pré-julgamento ou magoar ou ofender a outra parte? Se de repente você tem essa mesma dúvida, está se perguntando agora se é possível treinar a assertividade, sim, existe uma técnica, existe um método. Mas antes de explicar essa técnica ou esse método para você, eu quero te fazer uma pergunta. Você por acaso já assistiu os meus 2 outros vídeos que falam de assertividade? Se você não assistiu ainda, fica aí a minha sugestão. O nome dos vídeos é Me Diga Como Falas e Te Direi Quem És. Nesses 2 vídeos eu explico quais são os 4 estilos de comunicação, quais são os seus impactos no entendimento e na compreensão da nossa mensagem, bem como na aceitação da nossa mensagem pelo outro, e eu também passo várias dicas de como você pode desenvolver mais e melhor a sua assertividade. Na descrição aqui embaixo tem os 2 links que te levam para esses vídeos. Fique à vontade se você quiser fazer uma pausa aqui agora e assistir esses vídeos primeiro. Eu te espero por aqui, fica à vontade. Aproveita e antes de seguir o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, clica no botão inscrever-se e no sininho que vai aparecer ali para que você possa ser avisado dos conteúdos novos do nosso canal. Eu sou Marcelo Levi e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma técnica conhecida como DEC, D-E-E-C, ou treino assertivo, e foi desenvolvida por um cara chamado Tony Bauer. Mas o que significa esse tal de DEC? Isso é realmente importante? Pode me ajudar a desenvolver mais ainda a minha assertividade? É isso que eu vou te contar agora na sequência. Cada letrinha do DEC significa uma das etapas que você pode utilizar para construir a sua mensagem, o seu discurso. A primeira delas é descrever. Nessa etapa, você descreve claramente para outra pessoa aquilo que aconteceu, como aconteceu, ou seja, você detalha um pouco desses fatos. O primeiro E, que é de expressar, é onde você expressa para a pessoa os sentimentos, as emoções, o impacto que esse comportamento, que essa situação trouxe para você. No segundo E, significa especificar. Nesse ponto do diálogo, perceba que é uma técnica, ela é curta, ela é rápida. Talvez não esteja fazendo sentido nesse primeiro momento para você. Até a pouco eu vou te dar 2 ou 3 exemplos e vai ficar muito mais fácil de você compreender. Então, o segundo E de especificar é quando você diz à pessoa ou dá à pessoa uma solução, uma possibilidade ou um caminho de como resolver aquela situação de uma forma mais positiva. E a última letrinha do DEC é o C, de consequência. Nessa etapa, você vai fazer o fechamento evidenciando para a pessoa quais são as consequências positivas que ela pode ter ou obter a partir dessa mudança de comportamento, a partir da aplicação dessa possibilidade, dessa solução que você deu para ela. O que você achou dessa técnica, dessa ferramenta? Estranho, né? Meio difícil. Fica até difícil de entender só conceitualmente falando de cada uma das etapas. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que na sequência agora eu vou te dar alguns exemplos da aplicação do DEC e você vai conseguir fazer conexões muito poderosas com as suas situações aí do dia a dia. Bom, então agora vamos aos exemplos. Os exemplos, eu coloquei aqui a minha colinha nos slides que estão à minha frente, então eu vou dar uma olhada para lá e depois eu vou comentando algumas coisas com você. Tudo bem aí? Então, primeiro imagine uma situação. Você é um líder, você é um gestor, ou você é uma pessoa, um profissional que precisa fazer um relatório. E um colega seu, ou seu liderado, ele prometeu para você te passar algumas informações no final do dia. Imagina que é uma sexta-feira, final do dia. Aí o que acontece? Ele não cumpriu o comprometido, ele não fez a parte dele. E aí, é claro, você só foi perceber isso altas horas da noite, não conseguiu falar com essa pessoa e você teve que, enfim, correr atrás do prejuízo e fazer alguma coisa. Tudo bem, você deu conta, só que gerou uma situação desagradável. E aí, digamos que na segunda-feira ou na terça-feira, depois dessa reunião, você vai chegar até essa pessoa e vai expressar isso para ela, quais foram as consequências usando o DEC. Só para contextualizar o exemplo que eu vou passar para você na sequência, tudo bem? Então vamos lá, você parou, organizou, escreveu, treinou e aí você chegou até a pessoa. Então você chega lá, por exemplo, para mim e fala assim:
Marcelo, você me prometeu repassar as informações que eu te pedi até o final do dia de ontem, ou de sexta-feira, que foi o caso que eu contextualizei para você. Essa é a primeira parte, é o descrever. Aí você vem para o expressar. Estas informações eram muito importantes para montar o relatório para apresentar ao nosso gestor. E eu passei por uma situação bastante desconfortável hoje pela manhã. Me senti muito frustrado por não entregar o relatório ao nosso gestor. O E de expressar. Agora a gente vai para o E de especificar. Peço por gentileza que da próxima vez que isso venha acontecer, você me informe com antecedência, para que eu possa buscar outras formas de conseguir as informações e poder montar o relatório a tempo com tranquilidade. Depois disso, nós chegamos no fechamento, no C de consequência. Desta forma, seremos muito mais produtivos e vistos como pessoas responsáveis por nossas tarefas e entregas diárias, sendo mais valorizados por nosso gestor. Eu sei, de repente você está pensando, parece robozinho, parece uma coisa decorada. É claro, porque você precisa treinar, você precisa praticar cada vez mais isso até que vire piloto automático e se torne uma coisa mais natural para você. Aqui eu coloco algumas ênfases, eu potencializo um pouco mais para ilustrar para você como é que a gente aplica o deck. Então essa é uma situação, não sei se fez sentido para você. Mas vamos lá para mais 2 exemplos aí para você conseguir fazer conexões com a sua rotina no dia a dia, tá bom? Agora uma situação que acontecia comigo com muita frequência. Eu sou apaixonado por leitura, eu tenho uma biblioteca imensa e eu tenho um ciúme danado dos meus livros. E é claro, eu acredito muito nas pessoas, nos amigos, aquela coisa e tal, e eu sempre ficava emprestando livros. Só que chegou uma hora que eu já não sabia mais com quem estava o livro, para quem emprestei, quando foi, se ia devolver ou não, e aí eu comecei a perder muitos livros. Então imagine você nessa situação com um indivíduo especificamente que tem esse hábito de esquecer de devolver os livros para você. Então imagina que você também passa por essa situação e você quer passar essa mensagem e falar para ele o que deve ser dito com carinho, respeito e atenção. Então vamos montar um deck para esse cara também. De novo, vou olhar para minha colinha aí e eu vou comentando com você. Primeira etapa, descrever. Fulano, eu estou usando fulano porque vai que eu falo o nome de algum amigo meu e ele assiste, então para ficar assim, mais tranquilo, fica como fulano, tá bom? Então vamos lá. Fulano, tenho lhe emprestado vários livros, mas você raramente os devolve ou demora muito para devolver. Primeira etapa. Segunda etapa, expressar. Eu gosto de emprestá-los, até porque assim podemos falar sobre eles, mas não acho correto que não os devolva. Gosto de tê-los por perto e de manter a minha biblioteca bem organizada. Agora a terceira etapa, o especificar. Será um prazer continuar a emprestá-los para você. E a partir de agora, vamos combinar um prazo para que você os devolva. Pode ser? Terceira etapa, vamos para a quarta etapa, que são as consequências. Assim você pode continuar a ler os meus livros e eu consigo sempre ter a minha biblioteca completa e organizada, podendo inclusive emprestá-los para outras pessoas. Viu só que coisa mais linda, cutuco que é usar o deck? É isso, você tem que treinar isso o tempo todo. Agora eu vou dar um exemplo legal, né? Mamães aí que tem os seus filhos que tem os quartos meio desorganizados, que jogam roupas para tudo quanto é lado lá. Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Olha como é que você constrói um deck para o filhão desorganizado que joga roupa para tudo quanto é lugar aí no quarto dele, ok? Olha só que lindo que vai ficar. Filho, toda vez que eu entro no seu quarto e vejo roupas espalhadas por todos os lados, primeira etapa, descrever. Aí vem para a segunda etapa, expressar. Me sinto muito desrespeitada e desvalorizada, pois tenho muitas tarefas diárias para dar conta e chego ao final do dia muito cansada. Coloca uma ênfase, faz uma carinha de triste e cansada nessa hora que você usa essa parte de expressar, extremamente importante. Corpo é comunicação, linguagem corporal é comunicação. Terceira etapa, especificar. Quero que a partir de agora você coloque as roupas sujas no cesto de roupas para lavar e as demais roupas em seu guarda-roupas, mantendo assim seu quarto mais organizado. Aqui eu quero fazer um abre e fecha aspas. Nessa etapa aqui, quando você começa o terceiro passo, a terceira etapa, é muito importante você tomar cuidado com alguns padrões de linguagem que muitas vezes a gente utiliza e sem querer a gente não percebe que eles não trazem um impacto positivo, eles não geram uma ação. Eu gosto muito de programação neurolinguística, em algum momento, se você me acompanhar aqui, eu vou compartilhar algumas coisas relacionadas a PNL e a padrões de linguagem na comunicação no dia a dia. Então o que eu quero passar para você aqui? Perceba que no especificar, eu comecei, quero que a partir de agora você coloque. Quero é uma ordem, é uma regra.
Pro filhão, às vezes se você colocar espero, você vai ficar esperando o resto da sua vida. Então eu sugiro que você não utilize a palavra espero. Diga exatamente aquilo que você quer que ele faça. Então, quero que a partir de agora, conto com você, tenho certeza que... Aí sim, isso gera movimento, tá? Então começa dessa forma. Não começa com eu queria que você, eu gostaria que você, se você pudesse. Meu, esquece esse troço porque não vai fazer nunca. Vai ficar, o resto da tua vida você vai ficar chamando a atenção dele, tá bom? Então eu vou repetir o especificar para ficar bem claro como é que começa o padrão de linguagem aqui, ok? Quero que a partir de agora você coloque as roupas sujas no cesto de roupas para lavar e as demais em seu guarda-roupas, mantendo assim o seu quarto mais organizado. Quarta etapa, consequência para fechar o terceiro exemplo. Quarta etapa, especificar, né, para ele quais são as consequências, o que ele ganha com isso. Cara, na verdade o que você ganha é que você não vai levar uma surra, entendeu? Na verdade não é bem isso. Por mais vontade que você tenha de dar-lhe uma voadora no peito do teu piá, o negócio é você dar uma segurada na onda. Respira profundamente para ir para a quarta etapa. Então, a quarta etapa, olha que lindo que fica. Desta forma, a mamãe vai ter mais tempo para poder preparar aquelas comidinhas gostosas que você tanto gosta. Posso contar com você? E aí fecha com carinha de cuchuco, de cansado, pelo amor de Deus, me ajuda. E você vai ver que vai fazer uma conexão muito mais legal e muito mais profunda. Fez sentido para você? Esses 3 exemplos te ajudaram a fazer conexões com situações diárias? Por isso que o nome é treino assertivo. Você precisa treinar. Começa a escrever aquilo que você precisa passar para as pessoas, escreve e treina, inclusive trabalhando com a expressão facial, a entonação de voz, sabe, ênfase, a linguagem corporal, treina isso, que daí quanto mais você treinar na hora vai ficar mais natural. Depois de um tempo você não vai precisar mais escrever, vai fluir de uma forma muito natural, vai rodar no piloto automático. E aí você vai perceber o quanto isso vai trazer de impacto positivo na mensagem que você quer passar para as pessoas. E aí, me diz, o que é que você achou do tal do DEC, do treino assertivo? Fez sentido para você que é uma forma suave de você dizer aquilo que precisa ser dito, passar a sua mensagem e pedir a ajuda da outra pessoa de uma forma carinhosa, respeitosa e educada? Você acredita que isso pode te ajudar a desenvolver mais e melhor a sua assertividade? Como eu te disse, talvez no começo fique um pouco estranho, mas é só você treinar, pratica até virar piloto automático e vai fazer a diferença para você, tá bom? Lembra, se você não assistiu, Me Diga o que falas, como falas, e eu te direi quem és. Assista, porque lá, além do treino assertivo que você está pegando aqui agora, existem várias dicas de como você potencializar a sua assertividade, tá bom? Aqui embaixo na descrição do canal tem o acesso aos vídeos. Bom, agora que você já tem várias dicas e o próprio método do DEC, a técnica DEC, é só correr para o abraço, o resto é contigo, faça as coisas acontecerem. Lembra? Teoria é lindo e maravilhoso, só funciona se a gente colocar na prática. Você tem que validar, vai lá e testa, adapta para o seu jeitão de ser, agir e pensar. Tudo bem? Tenho certeza que vai fazer a diferença aí na sua comunicação. Se você gostou do vídeo, como sempre, curte aqui, deixa algum comentário. Se você colocar em prática o DEC em algum momento, volta aqui depois, escreve para mim aqui o que aconteceu, que eu quero muito saber quais foram os resultados que você alcançou, tá bom? Compartilhe com o maior número de pessoas para que outras pessoas tenham acesso a essa técnica e possam fortalecer a sua assertividade, tá bom? Obrigado, sucesso para você, fica com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.